Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E contamos com a sua participação ativa no nosso canal. Clique aí no sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe, leve essa bênção para a vida das pessoas, para a casa das pessoas. E neste momento vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de mais uma vez estarmos juntos, para que neste momento nós possamos recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que sirva para a nossa edificação e a edificação do meu amigo, da minha amiga, que está através do seu equipamento eletrônico acompanhando essa recapitulação. Em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular a lição do número 4, que tem como título Os Olhos do Senhor, a Cosmovisão Bíblica. O texto para que nós possamos refletir, o texto áureo da lição, se encontra em Provérbios capítulo 15, versículo 3, que nos diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E nesse sentido da reflexão do que nos traz esse texto, como seres humanos, nunca vamos ou vemos o mundo de uma posição neutra. Existe uma questão que nós chamamos de cosmovisão. O que significa a cosmovisão? São os filtros que afetam a nossa maneira de interpretar e entender o mundo. A isso nós chamamos de cosmovisão. E a nossa cosmovisão, enquanto criacionista, enquanto pessoas que entendemos a interpretação da criação de todas as coisas por uma visão bíblica, aí nós chamamos isso de cosmovisão bíblica. E a cosmovisão bíblica, ela está relacionada, veja bem na tela o que está relacionada a essa questão. Esta lição focaliza a necessidade de ensinar uma cosmovisão bíblica e contrasta com a necessidade, com uma visão do mundo naturalista e materialista. Conforme nós apresentamos agora, a partir dessa conceituação da cosmovisão bíblica, a maneira como nós passamos a interpretar o mundo, interpretar a vida, a existência do homem, é com base numa cosmovisão bíblica. E essa cosmovisão bíblica nos conduz a entender o mundo a partir da criação das mãos de Deus, e não por um naturalismo evolucionista, que entende a origem de todas as coisas, a origem do mundo, a origem do homem a partir de um processo evolucionista. E como bem disse o grande e renomado escritor Viktor Frankl, que foi exatamente o idealizador da psicoterapia, esse homem que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, participou dos campos de concentração, um médico, no título dele, no livro dele, O Médico e a Alma, da psicoterapia à logoterapia, ele nos traz uma reflexão interessante sobre a cosmovisão verdadeira que nós podemos ter do homem e da sua existência. Veja na tela o que nós iremos apresentar. Se apresentarmos a alguém um conceito de ser humano que não é verdadeiro, podemos muito bem compreendê-lo ou corrompê-lo. Eu conheci o estágio mais elevado dessa distorção em meu segundo campo de concentração. As câmaras de gás foram a consequência última da teoria de que o ser humano não é senão um produto da hereditariedade e do meio, ou como os nazistas costumavam dizer. Estou absolutamente convicto de que, em uma última análise, as câmaras de gás foram preparadas não em algum mistério, departamento em Berlim, mas nas mesas e nas salas de aulas dos cientistas e dos filósofos nihilistas. Se nós analisarmos o que está sendo apresentado por Viktor Frankl, que foi citado e referendado aí na bibliografia que nós apresentamos há pouco, é necessário que nós entendamos que toda a conceituação que veio do século XIX, onde os conceitos que traziam a reflexão fixista da criação em torno de Deus, ele muda a sua perspectiva através de uma interpretação naturalista evolucionista. E essa interpretação fez com que nós abríssemos o século XX
do final do século XIX ao início do século XX com o darwinismo, que era biológico, para o darwinismo social. E esse darwinismo social, ele trouxe o quê? De consequências terríveis e nefastas para a história da sociedade humana. Foi a interpretação de que existia uma raça superior, e essa raça superior, ela deveria dominar o mundo. Então, quem foi morto, quem foi massacrado, quem foi perseguido? Os judeus, os homossexuais, os ciganos, aqueles que eram considerados minoria. E nós não podemos, como cristãos, nós termos uma ideia e partimos do pressuposto que existe uma raça superior, que essa raça, ela deve, acima de tudo, destruir as pessoas consideradas escória pelo mundo, pela sociedade. Nossa função como cristão é preservar a vida, é fazer com que as pessoas se sintam respeitadas, amadas e abraçadas. E nesse sentido, o primeiro tópico da lição nos traz os olhos do Senhor. Salmo capítulo 53, versículo 1 nos diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Essa, sem sombra de dúvida, implica, né, nas consequências que nós temos hoje em ideias negacionistas em relação à criação de Deus. O homem tem se corrompido cada vez mais. Estamos em um processo em que estamos permitindo em que as relações elas não sejam mais humanistas, humanizadas. E nesse sentido, gostaria que você refletisse bem o que nós colocamos aí na tela neste momento. É fundamental para toda a educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal que nos ama, interage conosco e faz milagre em nosso favor. Veja como é importante, não é, nós refletirmos o negacionismo bíblico, negar a Bíblia enquanto conceito, negar a Bíblia enquanto interpretação da história, negar a Bíblia como um livro que vai nos ensinar, nos ajudar a entender o Deus como Criador, como mantenedor e como Salvador. Isso traz um prejuízo imensurável para as relações interpessoais. Vamos agora recapitular a lição através das perguntas. Vamos ver se você prestou atenção. Acompanhe com o Matuzinho aqui, tá? Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta. O que é fundamental para toda educação cristã? Assinale a alternativa correta. Letra A cosmovisão naturalista materialista. Letra B, a cosmovisão bíblica. Qual a alternativa correta? Pensou? Letra B, correto, a cosmovisão bíblica é que vai nos fazer entender a real sentido da cosmovisão bíblica. Segundo tópico da lição, a pergunta de Leibniz. O que é que ele nos traz como reflexão neste momento? Há muitos anos, um pensador e escritor alemão chamado Leibniz fez provavelmente a pergunta mais básica e fundamental da história da sociedade humana. Que pergunta é essa? Por que há algo em vez do nada? Né? Então, essa resposta ela se responde na cosmovisão bíblica que nós apresentamos, que interpreta o homem à luz das Sagradas Escrituras, nos traz a reflexão do primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, que diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para tanto, o que nós podemos perceber nesse contexto? Que a doutrina da criação também é fundamental para toda a educação cristã. E vocês sabem que na lição da Escola Sabatina desse trimestre nós estamos estudando a educação e a redenção. E nós não podemos prescindir de entender o homem, a queda da humanidade, se nós não entendermos também o plano da redenção. Mas a Bíblia ela não começa com o plano da redenção, ela não começa com o ministério da encarnação de Cristo, quando o Verbo se fez carne, a doutrina do grande conflito, não. A primeira doutrina, o primeiro texto apresentado na Bíblia Sagrada, ele abre exatamente trazendo-nos uma cosmovisão bíblica da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós somos criaturas de Deus, feito pelas mãos de Deus, fruto do amor de Deus, para que ao nos constituirmos homens, ao nos constituirmos humanos, nós pudéssemos, acima de tudo, viver uma relação harmoniosa entre nós mesmos e o meio ambiente. Portanto, vamos à segunda pergunta, segundo tópico. Qual a melhor resposta para a pergunta de Leibniz?
porque há algo em vez de nada. Assinale a alternativa correta. Letra A confirmação de Deus como Criador. Letra B, a confirmação de Deus como Criador associada às ideias evolucionistas. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A confirmação de Deus como Criador é a melhor forma de nós respondermos a essa pergunta, porque há algo em vez de nada, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já existia, a matéria pré-existente criada por Deus já existia para que Deus pudesse formar o nosso planeta, formar a vida e formar o homem. Vamos agora tentar entender um pouco mais no terceiro tópico, a cosmovisão bíblica. Então veja aí na tela o que nós colocamos para acrescentarmos aí o nosso debate, a nossa discussão sobre a cosmovisão bíblica. É importante essa reflexão. Para nós, a Bíblia continua sendo o texto fundamental de nossa fé. Ela ensina a cosmovisão, o filtro pelo qual devemos ver e compreender o mundo, que pode ser um lugar muito assustador e complicado. Se nós observarmos o mundo depois das implicações do darwinismo social, nós tivemos duas guerras. Depois das duas guerras foi criada a ONU para promover a paz mundial. Mas depois da criação da ONU, o que foi que aconteceu no mundo? Mais de 200 guerras e as infinitas guerras existentes, fora os preconceitos, fora o processo de desarmonização, do fim das relações interpessoais, a autodestruição do ser humano, a falta de cuidado de um para com o outro e a falta de cuidado com o ambiente. E nesse sentido, as escrituras sagradas, quando nós compreendemos bem a cosmovisão bíblica, ela nos apresenta um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos, da qual fazemos parte, e que muitas vezes nos confunde e nos perturba. E nesse sentido, eu gostaria de dizer a você que é preciso que nós debrucemos o nosso olhar, a nossa leitura, nos desprender do preconceito também de ler a Bíblia. Tem muita gente que não conhece, que não leu a Bíblia, que não sabe nenhum texto da Bíblia e às vezes tem ideias equivocadas da Bíblia. Eu convido a você a estudar as Sagradas Escrituras e fazer dela um livro que pode te ajudar a entender o Deus como Criador, o Deus como nosso mantenedor e o nosso Deus como nosso Redentor. Vamos à terceira pergunta. Qual o texto fundamental para a compreensão da cosmovisão bíblica? Assinale a alternativa correta. Letra A. As Escrituras criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos. Letra B. As Escrituras e os conceitos evolucionistas criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade em que nos encontramos. Qual a alternativa correta? Letra A, correto. As Escrituras criam um modelo para nos ajudar a entender melhor a realidade que nos encontramos. Então a Bíblia, ela tem a resposta, porque ela mostra um Deus como Criador, um Deus como mantenedor e um Deus como Redentor. E o ser humano está precisando exatamente saber qual o caminho para a sua salvação. Entender a cosmovisão bíblica é muito importante. Quarto tópico da lição. O quarto tópico da lição é sobre adorai o Redentor. E no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse texto de João, se você analisar os outros livros ou os outros evangelhos da Bíblia, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, ele traz a encarnação de Cristo na perspectiva humana, mas é João que traz a perspectiva de Cristo na encarnação divina. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Cristo veio ao mundo para exatamente que nós pudéssemos compreender, e João deixa bem claro aí no capítulo 1 do seu evangelho a perspectiva exatamente da cosmovisão bíblica e da criação de Deus, referendando e mostrando que Jesus Cristo, como Criador, ele veio até esse mundo ao encontro da humanidade. E é importante e fundamental que você observe agora na tela esse pensamento que nós colocamos aí para a nossa reflexão.
Por mais crucial que a doutrina da criação seja para nossa fé, ela não aparece sozinha, especialmente no Novo Testamento. Então, veja, muitas vezes ela vem acompanhada até mesmo, e é importante que nós saibamos disso, e indissociavelmente ligada à doutrina da redenção. Assim, meu querido, não há redenção sem criação. E a redenção, ela existe porque Deus criou o mundo e o homem abriu mão das prerrogativas que Deus ele concedeu ao ser humano de ter a vida eterna, de desfrutar do paraíso, o jardim do Éden, idealizado por Deus para o homem viver bem, o homem viver feliz. O homem perdeu essa perspectiva e de imediato Deus ele abriu a perspectiva da redenção. Logo ali, quando o casal foi expulso do jardim do Éden, Deus ele sacrificou um animal, com a pele daquele animal, vestiu Adão e Eva, que estava refletindo ali, que estava nos trazendo a reflexão de que Deus ele nos traz uma nova vestidura. E essa nova vestidura, na doutrina da salvação, se chama a justificação pela fé. Que Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E quando isso acontece na vida da gente, a gente vai se sentir diferente. Amado, abraçado por Deus e, acima de tudo, a certeza da salvação. Aproveite isso, desfrute disso, que é muito bom para você, para a sua vida e para a sua família. Entender o Deus como Criador e o Deus como Redentor. Quarta pergunta. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, quem era Jesus e o que ele fez por nós? Assinale a alternativa correta. Letra A. Jesus foi o primeiro ser criado. Ele se entregou na cruz por nós. Letra B. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Ele é Deus, estava no princípio com Deus, criou todas as coisas, veio para morrer por nós na cruz. Qual a alternativa correta? Letra B, exatamente. Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus. Ele estava no princípio com Deus, criou todas as coisas e veio a morrer por nós na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa. Vamos agora ao quinto e último tópico da lição, a lei de Deus. E para refletir sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus é perfeita, refrigera a nossa alma. Isso é importante. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nos diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que é que implica a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. A lei de Deus foi escrita pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, em tábua de pedra, entregue a Moisés no Monte Sinai, para que através dela o ser humano entendesse a essência do amor. E em que está resumida a lei? Os primeiros 4 mandamentos implicam amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos, amar o próximo como a si mesmo. Então a essência do mandamento é amar. A gente não mata as pessoas, não é por nada não. A gente não mata porque é amar a Deus sobre todas as pessoas. Somos contra a pena de morte porque Deus nos ensina a amar. Nós somos contra esse tipo de coisa porque Deus nos ensina a resgatar as pessoas. Deus nos ensina que não existe nenhum ser humano perdido nesse mundo. Lembre-se que Jesus salvou o ladrão na cruz. Lembre-se que Jesus disse para os seus inimigos: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lembre-se do que Jesus fez com Judas. Ele beijou Judas mesmo sabendo que ele era o seu traidor. Nesse sentido, veja aí na tela como é maravilhosa essa reflexão. Se quisermos tornar a redenção central em nossa cosmovisão cristã, a lei de Deus também deve ser central. Por quê? Por 2 coisas que eu vou ser redundante em dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que está na essência do que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Veja esse outro pensamento que estamos colocando aqui na tela. É importante para a nossa reflexão. Não deixe de ouvir, não deixe de entender e não deixe de ler. Os defensores de sua abolição contataram um famoso escritor e filósofo francês chamado Michel Foucault e pediram que ele escrevesse um editorial em nome deles.
No entanto, o que ele fez foi defender não apenas a abolição da pena de morte, mas a abolição completa de todo o sistema penitenciário e a libertação dos prisioneiros. Ora, Michel Foucault, ele escreveu alguns livros que foram importantes para uma revisão historiográfica. O livro Vigiar e Punir, História da Loucura, são livros importantes hoje no cenário acadêmico, onde ele reflete esse tipo de desumanização a partir das prisões existentes na França, a partir dos hospícios também, como eles tratavam as pessoas. E se nós não humanizarmos essas relações, o nosso cristianismo não vale de absolutamente nada. É importante nós compreendermos isso. É importante refletir sobre isso. E assim, porque para Michel Foucault, todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas, ideias colocadas em práticas por aqueles que estavam no poder para controlar as massas. Portanto, esses códigos morais não tinham legitimidade real. Por que não tinham legitimidade real? Porque eles partiam em um processo de desarmonia, de desamor e, acima de tudo, de segregação das pessoas. Se você ler o livro, é importante, de Michel Foucault, onde ele traz exatamente essa reflexão, o livro Vigiar e Punir, sobre a realidade dos presídios da França, você vai ficar horrorizado até onde o ser humano pode chegar. E outras questões, o livro Cabeça de Turco também, de um jornalista alemão que se tornou, ele se fez de turco para viver na sociedade alemã ali na década de 80. Esse livro, tem um capítulo do livro que é Atolado na Lama, mostra muito bem que nós, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, nós temos preconceitos e nós discriminamos pessoas das quais nós entendemos como minorias. Vamos agora à quinta e última pergunta, que nos diz: o que a Bíblia ensina sobre a conduta moral? Assinale a alternativa correta. Letra A. A verdadeira conduta moral é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e compromisso com a cosmovisão bíblica. Letra B. A verdadeira conduta moral é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sem compromisso com a cosmovisão bíblica. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. A verdadeira conduta moral envolve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é o resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus, que nos permitirá uma cosmovisão, um compromisso com a cosmovisão bíblica. Terminando a questão, gostaríamos de agradecer a você mais uma vez em participar da nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina e pedir a você para que você leia a Bíblia Sagrada, leia o livro de Gênesis, principalmente ali os 11 primeiros capítulos do livro, que ali nós vamos entender uma cosmovisão bíblica humanista que vai, acima de tudo, nos entender que o Deus de amor, ele é um Deus criador, um Deus redentor e um Deus mantenedor. E que Deus continue nos abençoando sempre. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Abençoe meu amigo, minha amiga, a vida dele, a história dele, a família, o trabalho. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.